As taxas de investimentos lá no Tesouro Direto explodiram e com isso os investimentos, tanto os pré-fixados, tanto os indexados à inflação, que é o IPCA+, eles estão no valor muito alto, inclusive chegou no IPCA mais 6, que é um número aí muito querido pelos investidores. Nesse vídeo a gente vai falar e eu vou explicar para você o porquê, o que está ocorrendo que fez os títulos públicos dispararem tanto e será que vale a pena investir nesse atual momento, por exemplo, em um Tesouro IPCA mais 6% ao ano. Se você está com dúvida referente a isso, segura comigo nesse vídeo até o final que eu vou te explicar o que está ocorrendo. Bom, primeiramente, vocês estão provavelmente vendo, estou em um cenário diferente, estou aqui no Ibis, né? Estou hospedado aqui em São Paulo, porque essa semana eu vou lá no Grupo Primo para poder participar de um evento que vai ter da Portfel Consultoria, a consultoria de investimentos que eu faço parte. Inclusive, já aproveitando a deixa, se você quer investir com a ajuda de um profissional, se você quer ter mais clareza, um acompanhamento de perto, um profissional para te guiar, te recomendar investimentos, te dar uma consultoria mensal recorrente para te ajudar a investir da melhor forma o seu dinheiro, link no primeiro comentário fixado ou na descrição. Vou deixar também na tela para vocês aí, ó, uma parte disponível que em algum lugar da tela tem um QR Code. Joga a câmera do seu telefone no QR Code, você vai cair no formulário, preenche esse formulário que eu entro em contato com você logo logo. Bom, mas o que está ocorrendo é que os títulos do Tesouro Direto dispararam. Então aqui, por exemplo, a gente está com o Tesouro pré-fixado com 10,8%, 11,5% ao ano. A gente tem vários títulos de IPCA+, atrelados à inflação, pagando mais de 6% ao ano, que é um interessante. Então, por exemplo, a gente tem ali o IPCA, o Tesouro IPCA 2045 pagando IPCA mais 6,02% ao ano. Se a gente for pegar a rentabilidade histórica do último ano desse Tesouro IPCA mais 2045, você pode ver que o título ele tinha caído, ele tinha ido lá embaixo a taxa pré-fixada e agora voltou para os 6%. Então, ela tinha ido, voltou, ela estava no topo, foi embaixo e agora está voltando, tá? Então, vários investidores ficaram perdidos e até no pré-fixado, esse mesmo movimento está ocorrendo. Eu vou pôr o print para vocês na tela. O pré-fixado tinha ido lá embaixo, 10% ao ano, bateu mais de 11% ao ano. Esse aqui, o pré-fixado, é o 2027 e está ali no topo, considerando os últimos anos. Bom, mas afinal, o que está ocasionando isso nos títulos do Tesouro Direto? Bom, são várias variáveis que está de fato tendo esse impacto nos títulos do Tesouro Direto. Então vamos começar aqui do primeiro, tá? A gente vai ter dois impactos, o mercado internacional e o mercado nacional. Mas vamos começar aqui falando sobre o mercado internacional. O que o mercado internacional está influenciando o mercado doméstico aqui no Brasil? Primeiramente, as taxas de juros americanas. Vocês podem ver aí que o Fed, na última reunião, ele manteve os juros americanos em 5,25% ao ano a 5,50% ao ano. E o Fed ainda não sinalizou uma queda na taxa de juros americanas. Eles só falaram que vai começar a pensar em alguma queda quando a inflação americana, o CPI, começar a apresentar normalidades, começar a apresentar ali de fato uma queda. E na realidade o povo americano está até achando um pouco estranho, né? Porque se você for observar a história, essas taxas a gente só encontrou ela ocorrendo lá no mercado americano, nos Estados Unidos, em 2001. Então você pode ver que ficou esses períodos todos, ficou juros ali tipo 0,25 a 0,75, quase zero, e depois expandiu por conta da pandemia, porque a inflação nos Estados Unidos ela explodiu ali por problemas de fato que ocasionou por conta da pandemia que ocorreu. Bom, então a principal questão do mercado internacional que está impactando o mercado nacional brasileiro é a taxa de juros americana. Poxa, Jonas, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, a gente está falando que o Brasil é uma economia emergente, é um país mais arriscado. E quando a gente fala de Estados Unidos, é uma economia de primeiro mundo, é um país ali, pô, tem o dólar como moeda principal, não só nele, né, vários países aí do mundo também usam o dólar como meio de moeda, e por isso, tá, os Estados Unidos têm muito mais segurança do que o Brasil. Então, quando a gente fala de juros brasileiro a 10,75% ao ano, que é a taxa Selic, e expectativa, de acordo com o Banco Central, que eu não confio muito, de chegar a 9% ao ano, pensa comigo, o investidor estrangeiro.
por que ele vai fazer o câmbio de dólar para real para investir no mercado brasileiro, sendo que os juros americanos está 5,5% ao ano, enquanto aqui no Brasil está 10,75%, podendo chegar até 9%. O prêmio pago no Brasil para poder custear ali os custos que tem de câmbio, de risco e o câmbio de volta para os Estados Unidos, tem um câmbio para vir e o câmbio para voltar, porque em algum momento ele vai querer tirar o dinheiro do Brasil. Então, a partir do momento que os juros americanos ficam num patamar assim, o Brasil fica meio que uma saia curta. O Brasil não pode abaixar muito os juros no curto prazo, porque os juros americanos estão altos. Se o Brasil abaixa muito os juros, o que acontece? A gente tem uma saída de capital, tá? De capital estrangeiro, que é muito importante para a nossa economia. E o pior, a gente para de ter uma grande entrada de capital estrangeiro no Brasil. A pessoa vai parar e vai pensar, pô, eu prefiro investir nos Estados Unidos do que no Brasil. Eu vou ter pouco menos rendimento lá, mas é um rendimento em dólar. Ou seja, o poder da moeda é mais tranquilo do que o real. E tá tranquilo, tá seguro. Porque eu vou colocar no Brasil lá, tendo 9% ao ano. Risco de inflação do real, taxas para poder fazer transferência, fazer o câmbio, então o cara pensa dessa forma. E agora trazendo no mercado nacional, o que está impactando as taxas do Tesouro Direto? Primeiro, a curva de juros longa aqui do Brasil. A gente não pode olhar só a curva de juros curta, que é a taxa Selic, para o final de 2024. A gente tem que olhar para os próximos 10 anos. E com isso, se a gente for ver os juros brasileiros para daqui 10 anos, um juros mais longo, a gente pode ver que ele, desde o início de 2024 até atualmente, ele deu uma subida muito alta. Justamente por conta disso que eu expliquei para você e também por conta do Risco Brasil, que eu já vou explicar. Tanto que, depois de vários boletins Focus travado em taxa Selic a 9% ao ano em 2024, o último boletim Focus, que saiu na semana passada, vai sair um amanhã, só que eu não poderia esperar, eu tinha que gravar hoje. A gente já está com estimativa de Selic voltando a subir. Agora a estimativa, em vez de ser Selic a 9% ao ano no fim de 2024, vai estar sendo aqui 9,13%. Ou seja, estão estimando que a Selic não vai cair tanto quanto imaginam. Então presta atenção nisso aí. Bom, estou baixando aqui porque eu estou no notebook pegando as informações, tá? Porque o outro cenário que está prejudicando o nacional aqui no Brasil, o risco do governo. Bom, infelizmente o governo propõe meta de déficit zero em orçamento de 2025 e revisa projeções de outros anos. Basicamente o governo tinha como projeção o déficit zero em 2024. Só que eles informaram o seguinte, opa, eu não vou conseguir o déficit zero em 2024. Vamos empurrar para 2025, vamos mexer nas projeções, porque a gente está arrecadando, mas a gente está gastando. Infelizmente, é o que está ocorrendo aqui. E a FMI piora a projeção fiscal do Brasil em 2024 e só vê déficit zero em 2026. Só que 2026 tem o quê? Ano de eleição. Você acredita que ano de eleição a gente vai ter déficit zero? É o ano que eles vão deitar o cabelo. Então, infelizmente, por conta do risco nacional, tá? Risco de governo, falta de responsabilidade fiscal, o governo não está se importando em controlar as contas públicas e com isso, mesmo arrecadando muito, criando mais impostos, que você está vendo isso na prática, eles estão gastando mais do que está arrecadando, ou seja, a gente está ficando no prejuízo. Ele está mostrando para o mundo todo que não tem nenhum tipo de responsabilidade fiscal com as contas públicas. O risco Brasil aumentou e muito, tá? Então, por isso que as taxas dos títulos públicos brasileiros dispararam, o juros futuro brasileiro disparou, tá? Esse é o impacto do mercado dentro aqui nacional. Então, infelizmente, é isso que está ocorrendo. Tem tanto o cenário internacional, a taxa de juros americana, e tanto o cenário nacional, o risco Brasil, que aumentou muito nas últimas semanas, tá? Bom, feito isso, vocês entenderam o que impactou a taxa dos títulos públicos brasileiros. Eu também falei que eu ia falar se valeria a pena, de fato, investir em um título IPCA mais 6. Bom, a título, para tirar sua dúvida, a título aqui de fato de mostrar para vocês na prática, eu simulei o IPCA mais 6% ao ano, trouxe também comparando com o Ibovespa e com o CDI, desde 2014 até 2024, ou seja, 10 anos de estudo, a gente consegue ver que IPCA mais 6% ao ano foi o campeão dessa história, tendo um acumulado de 216%, Ibov 148% e CDI 143%. Para vocês verem que, de fato, IPCA mais 6, historicamente, é uma boa taxa de investimento, sim, inclusive utilizado por vários fundos, vários gestores aí
como benchmark, né, como índice de superar, que é o IPCA mais 6% ao ano. Bom, é isso que está ocorrendo, taxas do título público brasileiro dispararam, justamente por isso que eu expliquei para vocês nesse vídeo, cenário brasileiro muito complicado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para vocês se blindarem frente a esses momentos que vão ocorrendo na nossa economia, risco aqui, risco ali, mudanças em cenários, é importante vocês investirem com a ajuda de um profissional. Por isso que eu deixo o meu contato disponível para você ter a consultoria comigo através da Portfel Consultoria, a consultoria de investimentos do Grupo Primo, tendo um profissional para te ajudar e te auxiliar a montar a carteira, acompanhar essa carteira e te blindar frente a esses cenários econômicos que vai ocorrendo na nossa economia. Link no primeiro comentário fixado ou aponte a tela do seu telefone aí da sua câmera no QR Code da tela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal e tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo.